Pense em goleiros relativamente baixos que fizeram sucesso ao longo de suas carreiras. É provável que nomes de campeões do mundo como Tafarel, Casillas e Barthez venham à mente. Nenhum deles, porém, mede menos de 1,80 metro. Este foi o primeiro desafio que, não por acaso, preocupou Marcos Falkowski e sua família ainda na infância. Com um talento natural para atuar debaixo das traves, o gaúcho de Porto Alegre descobriu ainda guri uma deficiência hormonal que limitaria seu crescimento. Veja também mais outras notícias do Mirassol. À época, com 9 anos e 1,47 metro, o garoto soube que o sonho de se tornar goleiro estava ameaçado. Médicos estimavam que, devido à deficiência, ele provavelmente chegaria, na melhor das hipóteses, a 1,71 metro. Foi então que uma decisão ironicamente inspirada no baixinho mais vitorioso da história do futebol mudou a trajetória de Marcos. Por fim, transformou-o em Marcão. O início. Tudo começou por causa do meu pai. Ele era treinador de uma equipe na escolinha do Grêmio e não tinha goleiro. Lembro que era uma sexta-feira, estávamos no campinho de casa. Ele me pediu para ir no gol enquanto meu irmão e um amigo chamado Márcio começaram a chutar. E eu me saí bem. No outro dia, meu pai me implorou que eu jogasse no gol em um jogo pela escolinha e eu fui. Acabei defendendo 2 pênaltis e foi um caminho sem volta contra Marcão, hoje do alto de seus 1,87 metro. Mas como o menino esticou 40 centímetros e ganhou altura suficiente para calçar as luvas de equipes como o próprio Grêmio, o Mirassol, clube ao qual está emprestado até janeiro de 2024, e até mesmo a sensação do futebol sul-americano Independiente del Valle, do Equador. Antes de entender o processo, é preciso conhecer algumas outras particularidades da vida do goleiro, atualmente com 20 anos. Marcos é irmão gêmeo do volante Ronald Falkowski, tido como uma promessa do Grêmio e que já foi até convocado para a seleção brasileira sub-20. E apesar da semelhança física, a vida preparou algumas irônias para o destino da família. Nasci 4 centímetros maior que o meu irmão, mas ao longo da vida fui ficando para trás. Era mais baixinho e gordinho e não sabíamos o porquê. Até que eu fui diagnosticado com deficiência de hormônio de crescimento, relata Marcão. O tratamento. Como a semente do sonho já havia sido plantada, não havia mais volta. Marcos queria ser goleiro e, a partir de então, não mediu esforços para atingir o objetivo. A altura, porém, era um empecilho e por isso, após o diagnóstico, a família do garoto se inspirou em ninguém menos que Lionel Messi para reverter o cenário. A saída encontrada foi utilizar o mesmo tratamento de reposição hormonal feito pelo craque argentino. Eu não teria capacidade física de jogar futebol sem o medicamento, então, se não fosse o remédio, provavelmente eu teria no máximo 1,71 metro. Hoje tenho 1,87 metro e para mim esses 16 centímetros são fundamentais para minha posição. Sem eles não seria possível praticar esse esporte, revela o goleiro. Ao longo de anos, Marcos foi submetido a injeções diárias, com a dosagem sendo elevada com o passar dos anos. O sacrifício, porém, nunca foi demais para o então aspirante a goleiro. Eu não sabia a dimensão das coisas, era criança, sempre fui meio obcecado por realizar meus objetivos. Se aquele era o preço a ser pago, então eu fazia. No começo tinha muita dor, mas ao longo do tempo parei de sentir durante as aplicações, revela. Estirão e passagem pelo Del Valle. O tratamento surtiu o efeito desejado e ao atingir a altura esperada, e se tornar Marcão, o menino, enfim, ao